E aí voltamos, pessoal, com o nosso terceiro bloco, ou terceiro episódio do nosso podcast, do nosso programa Falando em Locação. E não dá para não falar da União Corp, né? Vamos falar um pouquinho para quem não conhece, quem é a União Corp. A União Corp é uma corretora especializada no segmento imobiliário, com 30 anos de atuação, líder no segmento de fiança locatícia no país, atendendo aí 400 imobiliárias em São Paulo. E isso nos dá aí a propriedade de estar fazendo aqui esse programa e levando informação a esse nível de vocês, tá, pessoal? É muito tempo mergulhados nesse mercado, né? Olhando de todos os ângulos e com este programa com um objetivo muito firme, muito forte de poder ajudar o mercado aí a sobreviver a este momento, ok? Não ficou bom, mas vamos lá, é só gravação, a gente está testando. Esse bloco a gente falou que vai falar, vamos debater um pouco aqui sobre prestação de serviço, né? A valorização da prestação de serviço da imobiliária e, evidentemente, do proprietário. O que é que o proprietário anseia aí neste negócio? E entendo principalmente, né? A gente só consegue falar, né? Vou dar uma dica aqui para vocês, tá, gente? Você só consegue valorizar a prestação de serviço do seu negócio, primeiro, se você valorizar o que você faz. E segundo, se você conversar com o teu cliente, né? Então, começa a mostrar para o proprietário o que é que você faz. Porque vocês fazem muito, a gente sabe. O quanto trabalho dá fazer esse negócio bem feito, tá? Mas a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso aqui, tá? Então, Sérgio, o que você entende aí como as maiores expectativas do proprietário nessa relação com a imobiliária? Cris, na verdade, o que o mercado passa para a gente, né? Proprietário, ele quer o quê? Ele quer segurança, né? Tranquilidade, né? E liquidez. É isso que o proprietário espera, ou seja, aluguel rápido, bem feito e sem dor de cabeça, né? Então, se a imobiliária conseguir unir esses três pontos e entregar para o proprietário, não tem motivo, né, para que ele não esteja satisfeito. E aí, para isso, você comentou até no bloco anterior, né, a imobiliária tem que romper o medo do proprietário, né? A gente tem parceiros que fazem o trabalho tão bem feito, com uma excelência, que a gente que está do outro lado enxerga que poucos têm no mercado, e aí eles falam, o proprietário foi para outra imobiliária porque eles estão cobrando metade da administração, né? Por quê? Porque talvez você não teve a oportunidade, né, ou não pensou em falar o que você faz para o proprietário, né? É muito importante que o mercado imobiliário conte o que ele faz. A assinatura digital custa, né? Fala para ele do processo de assinatura digital. Vistoria bem feita, né? Depois de 3, 4, 5, 10 anos, quem sabe, da locação, o proprietário vai ver uma qualidade da vistoria mal feita no início da locação, principalmente das intermediadoras, né? Estou criticando o trabalho de quem intermedia, mas porque tem gente que intermedia bem, né? Mas as intermediadoras não têm compromisso com aquela locação, então às vezes carece um pouco de qualidade, né, na administração do imóvel. Proprietário que ainda, né, acha que imobiliária só cobra, né, um percentual de administração, o valor que seja, para emitir boleto. Não é só isso, gente, né? Mas o que a gente tem que fazer? Nós, vocês, né, que somos prestadores de serviço, valorizar a nossa prestação de serviço. Não dá para a imobiliária falar com o locador só quando assina o contrato e depois de um ano para entregar o de imóvel para ele e falar que ele tem que fazer o imposto de renda. O que aconteceu com aquela locação, quantas vezes aquele locatário entrou em contato, quantos problemas vocês resolveram, né? Tem muita coisa que vocês fazem e vocês esquecem de contar para eles. Esquecem porque o dia a dia consome, porque o dia a dia
né? É muito cansativo, vocês fazem muita coisa, mas não pode deixar de valorizar a mão de obra de vocês para o proprietário. Tá? Que mais, Cris, que você vê de Isso aí. itens que a imobiliária possa valorizar? Ou o Paulo Pois- também? Se o Paulo tem algum aí na visão do proprietário? Aí, Paulo. Gente, já tenho ouvido há algum tempo as imobiliárias começarem a prestar atenção num detalhe super importante, né? Boa parte dos proprietários tem mais do que um imóvel e, portanto, não vira apenas e tão somente uma fonte de receita, mas sim um investimento. E, como investimento, precisa ser bem cuidado, né? Precisa dar retorno. É um ativo que precisa ser bem cuidado. E aí o papel da imobiliária, nesse caso, que administra uma locação, passa a ser quase que a de um banco cuidando de um CDB do cliente. Parece. Ele tem que dar retorno, precisa ter liquidez e precisa estar bem conservado e garantido. Garantido, né? Estou deixando aí uma dica para a gente falar daqui a pouco numa coisa importante que é a garantia do contrato. Mas no programa anterior a gente falou do usuário no centro de tudo, o inquilino. Mas o negócio da locação tem sempre três atores, né? Tem o inquilino, tem o proprietário, que estamos falando dele agora, e tem a administradora intermediando esses dois interesses. Os dois têm que conviver em harmonia, têm que viver em equilíbrio, porém ambos, ou melhor, cada um deles tem necessidades e demandas diferentes. O usuário precisa de determinadas coisas, o proprietário precisa de outras. Cabe à imobiliária, ao se valorizar como prestadora de serviço, mostrar para os dois o seu papel importante nesse negócio. É isso. É isso mesmo, Paulo. O mercado tem que começar a olhar o proprietário de imóvel como um investidor e a tratá-lo como investidor. Porque a partir do momento que o proprietário se vê tratado desta forma, reconhecido dessa forma e cuidado dessa forma como um investidor, é evidente que ele vai criando um elo de fidelização, né? Um elo de confiança, principalmente, com a imobiliária, porque é isso que ele espera. Né? E às vezes o proprietário ele chega na imobiliária com conceitos pré-estabelecidos e que cabe à imobiliária quebrar. Não é verdade? Então, não dá para o proprietário chegar e falar assim: eu quero colocar o meu imóvel para alocação, garantido com calção de 3 aluguéis, porque me falaram que é ótimo, porque quando o inquilino, né, se o inquilino sai, eu fico com esses 3 aluguéis aí para arrumar o imóvel. Né? Gente do céu, pelo amor de Deus, é papel do imobiliário esclarecer o proprietário, né, da vulnerabilidade de uma garantia como um calção de 3 aluguéis, né? Demonstrar o seu conhecimento do mercado, né, para poder levar para ele liquidez, garantir liquidez, né? Não estamos falando da liquidez da imobiliária que tem que pagar em dia o proprietário, porque isso é uma obrigação, né, gente? Né? O dia que ela marcou, determinou lá no contrato de prestação de serviços de repassar aí os aluguéis, ele tem que ser cumprido, isso é mínimo, né? Mas a liquidez do investimento dele. Né? Então, como falamos agora há pouco, né, Cris? É como se fora um gestor de patrimônio, né? Sem dúvida nenhuma. Liquidez, garantia do ativo, né? E a segurança na operação. Né? Isso, na verdade, é o tripé de toda a operação de fidelidade de alguém com a gestão de um ativo, que dirá de um imóvel. Imagine Sem isso. dúvida. Né? Só E que aí, até então não acontecia. Exatamente, Paulo. E não acontecia muitas vezes da imobiliária fazer cumprir até aquilo que ela mesma determinou no clausulado do contrato, né? Algumas obrigações que ela repassa, mas ela tem que administrar aquilo, ela tem que se fazer cumprir. Né? Então, essa atenção ela tem que estar absolutamente redobrada daqui para frente. Ô, Né? Cris. Porque ô Sérgio, espera aí que eu já te dou a palavra. Hoje, a concorrência ela está em horário nobre.
em horário nobre. Diz, Sérgio. Na verdade, tudo que a gente está falando aqui serve para locação residencial e não residencial, né? Assim, tem que Sim. lembrar também que tem uma parcela muito grande da locação não residencial e que os proprietários, sendo uma empresa ou sendo uma pessoa física, também espera esse tipo de prestação de serviço, né? E acho que como até uma brincadeira, que é uma lição de casa para quem está ouvindo a gente ou vendo a gente, né? É cada um ali listar o que ele faz, né? Que imobiliária que já parou para listar quantos serviços ela oferece para o proprietário? E quando a gente fala serviço, não é só o que você faz após a locação, né? Em quantos portais vão os anúncios? Que tipo de ferramenta você usa? Usa a placa? Usa quadro? Né? Que tipo de visibilidade você dá para o bem do proprietário? Que cuidado você tem? Tem imobiliária hoje administrando obra do imóvel para alugar, né, antes ou pós-locação, e ela não valoriza isso para o proprietário, né? Então é muito importante que cada um faça uma reflexão e liste, né, desde o começo lá, tudo que vocês fazem para o proprietário, porque, né, já tem imobiliário escrevendo isso e mandando para o proprietário, tentando angariar imóvel falando dos serviços dela, né? Isso Então é mesmo. importante que a gente faça isso. Isso mesmo, né, Paulo? Ou Sérgio, em vez de ficar brigando por causa da taxa, né? Então, o proprietário está levando o imóvel por causa de 0,5% a menos. Meu Deus, para e faz ele refletir, né? Dentro da tua taxa, o que está contemplado, né? Ou transforma em produto. Tenha produtos, né? Com Também, determinada taxa eu dou tal serviço, para mais esse serviço eu tenho tal taxa, né? claro. Comece a criar produtos, que daí você consegue tirar, né, essa concorrência, né, que na verdade pratica só a taxa, né, não pratica a prestação de serviço. Se me Né? permite um complemento aí, Cris, é como qualquer empresa que venda qualquer coisa, seja produto ou serviço, e que tenha como única estratégia negociar preço. Exato. Certamente, dependendo do segmento, não vai sobreviver, né? Porque tem muito mais coisa além do preço. E quem só procura preço quase sempre não é fiel a nada, porque a guerra de preço vai empurrando as coisas para baixo, para baixo, para baixo, e o único prejudicado é o fornecedor. Então, para sair do tiroteio da guerra de preço, não tem outra saída. É valorizar o serviço, achar produtos interessantes, descobrir dentro de casa tudo aquilo que se faz, como o Sérgio acabou de dizer, e elencar, mostrar para um proprietário o que está incluído dentro daquela taxa que ele paga. Se ele vai achar alto ou baixo, ok, o mercado vai dizer depois, mas ele não pode deixar de fazer o seu papel. Isso mesmo, Paulo. Eu acredito que encerramos esse bloco ou ainda temos alguma coisa para colocar? Acho que podemos encerrar, Cris. Se eu tivesse que fazer um complementozinho de 1 minuto, diria, como o Opa! Sérgio disse, a respeito das locações comerciais, né, que requer uma atenção aí sim bastante diferenciada em relação aos proprietários. Estes sim estão tendo aquilo como um negócio, e como um negócio a ótica é bastante diferente. Realmente, tanto que a gente começa a ver surgir aí imobiliárias especializadas no segmento do corporativo, corretores de imóveis especializados no segmento corporativo, porque eles usam a linguagem realmente do investidor. Mas, como a gente disse aqui, aquele proprietário que tem um único imóvel não deixa de ser investidor, porque ele imobilizou o capital dele para investir ainda um investidor com perfil conservador, né, gente? Absolutamente conservador. Né? Então, o mercado tem que começar a olhar todos os proprietários, né, e a tratar todos os proprietários como um investidor. Com certeza vai ver reflexo, né, no padrão de confiança que se estabelece, porque é isso que o mercado precisa, né, para continuar aí, para se destacar. É isso que
Os concorrentes não têm relacionamento e confiança. O que mais, gente? Vai aí uma Deixei de falar liçãozinha. alguma coisa? Vai aí uma liçãozinha sutil de marketing para todo mundo, né? Que é o seguinte: entender e conhecer o seu cliente. Né? Assim como aquele proprietário que tem um imóvel, ele é investidor, mas ele tem determinadas necessidades, o que tem 25 ou 10 ou 15 tem outras. O proprietário de imóvel comercial para uso do seu próprio negócio tem uma visão, aquele que tem dezenas de imóveis comerciais também tem outra. Para cada um, o discurso é um. Né? Para cada um, o tratamento é um. Mas todos eles precisam de uma só coisa, né? Conhecer a fundo o que ele precisa. Nunca foi tão importante conhecer o seu cliente como a palma de sua mão. Seja ele proprietário ou inquilino. Detalhe. Perfeito, Paulo, isso mesmo. Verdade. Isso mesmo. E aí, Paulo, eu fico perguntando também, né, com tudo que a gente falou, né, como é que se consegue se colocar um contrato padrão para tudo, para todo tipo de locação? É um ponto de interrogação, né? Então, acho que é uma outra vantagem imensa, né, que o mercado imobiliário tem frente a esses concorrentes, né? Essa facilidade e o conhecimento que tem para poder atender a necessidade de cada um. Sem dúvida, Cristina. Conhecimento e proximidade. Né? Podemos dizer que essas são as palavras-chave para alguém que quer se diferenciar no seu relacionamento. Isso aí. Então, o que é certo de tudo para mim, Paulo, Sérgio, por favor, se discordarem, comentem, mas eu entendo que a tecnologia ela veio para ficar e nós vamos ter que nos, gostando ou não, querendo ou não, todos nós vamos ter que nos render a isso e faz bem depois que a gente começa a usar, depois que a gente começa a fazer, a gente vê o quanto melhoram os nossos processos, mas ela sozinha não funciona. Só tecnologia, só sistemas digitalizados nesse segmento de prestação de serviço não funciona, né? O relacionamento, ele é base, sim. Então, o que a gente tem para dizer explorem o relacionamento, né? Realmente explorem o vínculo de confiança, realmente no bom sentido, lógico, porque é isso que vai fazer perdurar essa relação, né? E a gente sabe que o boca a boca ainda é um marketing fantástico, né? Realmente, o proprietário que se vê bem atendido fala: olha, nunca fui tão bem atendido, nunca fui tão bem compreendido como cliente, né? Como fui em determinada imobiliária. Então, é esse esforço que a gente entende que o mercado tem que estar fazendo. Então, entendo que nós finalizamos esse bloco ou vocês têm mais alguma coisa para comentar? Acho que podemos deixar isso para o próximo bloco, né, Cris? E para o próximo episódio. O próximo episódio e o próximo bloco, o último desse primeiro programa, vai estar muito dentro da nossa zona de conforto, né? Porque a gente vai estar falando justamente do papel das garantias, principalmente do seguro-fiança, nesse contexto todo, e como esse instrumento de garantia ele pode aí ser um grande facilitador de um negócio, né? Então, não vou começar a falar aqui, senão já entro no último bloco sem estar nele. Então, até já, nos aguardem.